Vou ver esse vídeo aqui que eu tinha separado do Palmeiras. Parece que eu vou chorar assistindo. Cara, por que o Veiga tá mostrando a teta no início do vídeo, mano? Deixa eu ver. É isso aí, irmão. Eu sei disso, cara. Ela pediu pra assustar você, cara. Aqui, ó, grava isso aqui, porque ele não vai ter isso. Moleque, que é essa, viado? Ainda tá, tem a toalha pra colocar aqui, ó. Aí... Quer aproveitar a estrutura? Bom, esse espaço surgiu diante da demanda que nós tínhamos de um ambiente que fosse compatível, agradável para que os atletas... Pô, viado, mano, eu chego a ficar triste assistindo um vídeo desse, viado. Chego a ficar triste. Se recuperassem após... Só consigo pensar, mano, e o Vasco? E o Vasco? E o Vasco, hein? E o Vasco? E o Vasco? As partidas, o que a gente denomina de dia mais um, né? O primeiro dia após o jogo. Nesse espaço a gente pensou de uma maneira holística e interdisciplinar, de uma forma que pudesse contemplar diversas áreas de atuação e assim acelerando a recuperação de um atleta através de evidências científicas consolidadas. Uma delas é a TDCS, que é a estimulação transcraniana. Ela pode ser feita de uma maneira mais passiva ou conjugada com outras atividades, como as botas compressivas ou com a massoterapia ou também com o trabalho da podologia. Nesse espaço a gente também contempla a possibilidade da acupuntura, do Pilates como uma maneira também de melhoria da mobilidade, ativação do centro do corpo, ativar musculaturas que não estão impossibilitadas de serem trabalhadas no pós-jogo, já que a gente sabe que o jogo gera uma fadiga grande sob o ponto de vista estrutural do atleta, então não convém também a gente solicitar demasiadamente, o Pilates pode contribuir para essas questões. E além disso, o próprio trabalho da podologia, nos quesitos também de cuidar dos pés, obviamente que se é atleta de futebol, o pé é teoricamente a parte mais importante do corpo. A gente tende muito a focar somente na recuperação muscular, principalmente da musculatura de coxa. E a gente esquece um pouco do pé, a gente esquece um pouco das questões mentais neurais. Então a podologia vem também para auxiliar nesse processo também interdisciplinar e holístico. Aqui, ó, grava isso aqui, porque ele não vai ter isso. Ainda tá, tem a toalha pra colocar aqui, ó. Aí... Muito obrigado. Tá vendo, né? Ele é muito cuidadinho aqui, ele vai sentir falta. Com certeza. Mano, que p... é essa, moleque? Nós do Palmeiras temos métodos e processos bem definidos, alinhados com a cultura e com a história do clube. Desses métodos e processos, os atletas têm um fluxo diário a seguir. A gente se baseia no quadrinômio avaliação, diagnóstico, prevenção, performance e recuperação ou reabilitação. Mas a gente crê que o futebol tem que ter um espaço também para socialização. O futebol é o esporte mais social daqueles existentes. A gente sabe que as interações no futebol elas vão nortear primordialmente o jogo. Então, jogador de futebol, ainda mais com esse avanço tecnológico, com cada vez mais conforto, com quartos individualizados, a gente tem percebido uma diminuição da interatividade e da socialização. Então, a gente quer que esse espaço aqui seja um espaço também que eles possam, de uma maneira mais agradável, possam socializar, interagir, que é justamente para o atleta poder fazer o relaxamento, voltar a uma calma adequada. Então, a gente queria também que esse espaço possa nos auxiliar não só no relaxamento, na recuperação, mas na interatividade entre eles, e a gente pensa no fluxo em momentos oportunos diários, como na refeição mesmo, não só o momento deles se alimentarem, mas também de socializarem, e aqui seria um complemento desse espaço. Quer aproveitar a estrutura? Escalda-pés, agora vem pra dar uma acertada nessas unhas aí, né, Rô? Tirar os calinhos. Então a gente tem reuniões periódicas para facilitação do fluxo da informação, para essa informação gerar conhecimento, e o próximo passo do conhecimento é gerar saber, tudo isso pautado na filosofia Palmeiras. Para isso a gente cada vez mais tem que estar lapidando os métodos, e muitas das vezes a vinda de convidados externos,
consultorias, palestrantes. É o que eu falo sempre. Para mim, um dos grandes problemas dos clubes brasileiros hoje, não tô falando que todos têm a condição do Palmeiras, que o Palmeiras um dia não teve, mas hoje tem. Só que qual que é a parada? O pessoal pensa sempre no curto prazo. Pô, tem que contratar um jogador para chegar, ele resolver isso aqui e a gente conseguir se classificar para isso. E a gente conseguir não cair, a gente conseguir... Sendo que, se você pensar no médio e longo prazo, no sentido de, tá, eu não vou contratar um jogador, eu vou tentar, pô, utilizar isso aqui e manter por agora, e eu vou pegar esse dinheiro que seria gasto numa contratação, que hoje é um mercado muito superfaturado, e vou investir em CT e estrutura no geral. No longo prazo vale muito mais a pena para você, vai te dar muito mais retorno e vai fazer para você com que seja 1000 vezes mais fácil de você contratar um jogador, porque isso aí entra totalmente na hora de um jogador avaliar uma proposta de um clube que ele tá negociando, tá ligado? Enfim, o Vasco fez um crowdfunding para conseguir a meta do CT e a torcida ajudou lá e construiu fazer o CT, assim como já tinha feito esse método da vaquinha, fez pro ginásio do basquete, que também aconteceu. O Vasco já teve o Vasco dívida zero, que você pagava, vinha direto no DARF lá da dívida certinha. Mas, moleque, é uma loucura, porque a gente não vê nada acontecendo, tá ligado? Não vê nada acontecendo. De forma significativa, assim, eu acho que o Vasco deixa muito a desejar a estrutura. E quando eu olho para isso aqui, eu falo, pô, é impossível que a gente tá disputando o mesmo campeonato. Porque são times que não se conversam, que não sentam na mesma mesa pra trocar ideia. Infelizmente, entendeu? Eles acabam nos auxiliando a pensar um pouquinho fora daquilo que é o habitual, né? Então, a presença aqui do professor Zé Proença, né? Zé Elias Proença, que é um especialista em preparação física de alta performance, 3 medalhas olímpicas no vôlei. Então a gente, como está instituindo a atividade do Pilates aqui com a Carol, então a gente viu uma possibilidade de ver com aqueles que têm representatividade no meio, como é que a gente conseguiria implementar essa atividade para atletas de alto rendimento. Então essa proposta, como a gente teve também a possibilidade de ver o professor Nélio Alfano de Moura, o professor Alexandre Moreira, né, Nélio Alfano de Moura, medalhas olímpicas no atletismo. Então a gente constantemente, com outros profissionais e com outras empresas, a gente faz esse trabalho de educação continuada para estarmos lapidando os métodos. É isso aí, irmão. Eu sei disso, ela pediu pra assustar você, cara. Não me mas aumentou aqui o número. Mas lógico que é pra aumentar, cara. Eu tô sob pressão. Ô, Lu, fala pra ela aí. Ô, Lu, quando eu fico relaxado, diminui. Calma, relaxa. Aí, tá em 3, tu pensa que eu aumento o número. Tá vendo? Ela que falou pra eu dar um susto. Sabe o que é? O que tem nesse centro de recovery em neurociência, né? Hoje a gente tem 2 processos fluindo muito bem, foi implementado este ano. E hoje a gente tem trabalhado tanto com gamificação e treinamento cognitivo, utilizando elementos de jogos para o treinamento cognitivo de diferentes dimensões cognitivas, e também mantém-se o processo de 3 anos atrás já da recuperação pós-treino e pós-jogo. Melhoria, a diminuição da CK, que é um marcador de dano muscular, melhoria do sono, do bem-estar, qualidade da recuperação desse atleta. Nossa, muita referência no Brasil hoje. Renato, mas pô, o Flamengo tem também. Pô, o Flamengo também é referência, tá ligado? Mas sei lá qual time. Mano, os times que tem mais estrutura assim, não tem jeito. Vão acabar se destacando. E aí, pô, às vezes o vagabundo vai falar, pô, mas agora não tá jogando tanta bola. Mano, se você for olhar, mano, os times de melhor estrutura, de melhor trabalho extracampo, se você for olhar o longo prazo, são os times que estão sendo postulantes há mais tempo a ganhar as competições no Brasil. Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, que fez um investimento brutal em estrutura. Todo mundo fala das contratações do Botafogo, mas um dos grandes cuidados que o Botafogo teve desde que virou SAF, muito foi fora de campo. Toda hora, estrutura. Hoje o Botafogo tem uma estrutura que, pô, nem se compara ao que era o Botafogo antes. Então, pô, a tendência é esses times continuarem brigando. Não vão ganhar sempre, porque tem vários times que também estão investindo nisso. Mas vai fazer com que eles estejam sempre brigando para ganhar, entendeu? O jogo também é melhorada. A gente pôde observar a partir de leituras da eletroencefalografia, que a gente tem monitorado também, essa diminuição da fadiga mental ao longo do processo. Ou seja, tem uma diminuição da carga cognitiva a partir do momento que você utiliza a estimulação transcraniana por corrente contínua. Isso, velho.
Então a gente sabe que da importância das ativações neurais, mentais, sob o ponto de vista neuromuscular. Hoje, se tivesse que colocar aí, mano, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, não pode ficar de fora. Cruzeiro, dizem que tem evoluído muito. Botafogo. Mano, o Atlético Paranaense dizem que sempre foi bem estruturado, né? Só que agora, mano, o Atlético Paranaense tá sofrendo demais, mano. Pô, o Atlético tá fazendo uma Série B horrível, viado. Mas eu acho que passa mais por uma questão de entendimento também do que de qualquer outra coisa. Né? Que o Atlético Paranaense não entendeu que tá disputando a Série B, pô. E eu tenho falado isso toda vez que um time grande cai, e infelizmente eu tenho propriedade pra falar sobre. Eu falo isso quando o time não entende o que é jogar na Série B. Não é campeonato pra nadar de braçada e achar que vai ser campeão com 30 pontos de antecedência. Não é, mano. Não é. E também como que isso consegue ser transferível também para as atividades de potência, essas atividades de potência serem transferíveis. O do Mirassol a gente viu também. E a gente tem nessas possibilidades aqui alguns outros recursos, né? Como trabalhar a memória operacional, a memória de trabalho, foco, concentração, tomada de decisão, melhoria na tomada de decisão e também o próprio entendimento do atleta nas situações que são adversas no jogo. Então aqui hoje no Palmeiras a gente tem algumas técnicas hoje da neurociência e da psicologia, que são as neuromodulações, que são medidas que o atleta ele começa por biofeedback, ele começa a ver ali como é que está a sua atividade mental e aí a gente pode estimulá-lo positivo ou negativamente, ele também pode se autorregular, pensando de uma maneira mais adequada, ajustando a respiração, fazendo transferências mentais de comportamentos que ele irá aplicar no jogo. Então essas técnicas são aquilo que há de mais moderno e com amparo na literatura científica, e a gente tem a crença que isso vai contribuir muito aí para os atletas, não só no presente, mas principalmente no futuro. Tem uns caras que faz graça, entendeu? Então, aqui no momento de relaxar, a gente cobre a cabeça aqui, né, pra dormir em paz. Aí um abraço. Inscreva-se na TV Palmeiras muito e seja avante. Vídeo, mano. Muito pico. Eu gosto muito de vídeo desse estilo assim. Assistiria de outros clubes também.